Então, semana passada, eu quero passar isso aqui rapidamente para você. Por quê? Porque é uma linha de pensamento, é algo que a gente está construindo, algo que Deus tem falado aos nossos corações, que Deus tem queimado dentro de nós. Tanto o pastor Márcio, o presbitério, quando a gente vai conversar o assunto, não sai disso. A gente conversa e volta nesse assunto. Desde do nascimento, desde o teatro, que nós temos refletido muito a respeito desse assunto, e o Espírito Santo traz de volta esse assunto. Então João Batista preparou o caminho para o Senhor. Pode ir embora. A gente leu esse texto aqui. Então, João viu Jesus aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele revelou quem Deus é, ele revelou Jesus para Israel. Ele veio para revelar Jesus para Israel. Eu os batizo com água, mas virá aquele que batizará vocês com fogo e com Espírito. Ele é aquele então ele veio para revelar quem Jesus é a Israel, através do batismo de arrependimento. Então ele chamava o povo, ele pregava e chamava o povo ao arrependimento. João opunha-se dizendo: eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim. Então ele revelou quem Jesus é. Pronto? Dá para diminuir para aparecer aqui? Então, como que deu esse preparo? Nós falamos a respeito disso. Como é que ele preparou aquele povo daquela época para que Jesus viesse? Como é que ele preparou? Preparar o caminho significa trabalhar o terreno do coração do homem, no qual o Senhor deseja entrar, removendo os obstáculos. Isso é trabalhar. Então, o que ele veio fazendo? Ele veio falando da palavra de Deus, removendo os obstáculos. Lembra que a gente falou que era o obstáculo que impedia as pessoas de chegar à presença de Deus? O pecado, então, era o obstáculo que impede a pessoa de chegar-se à presença de Deus. Nós trouxemos uma fala a respeito do Antigo Testamento, como é que era esse processo. Por meio da pregação do arrependimento. Então ele falava, ele pregava, ele trazia uma palavra de confronto aos seus ouvintes, à sua plateia, e eles ouviam essa palavra, eles eram confrontados. E ele dizia o seguinte: e agora, o que a gente faz? Então ele veio para preparar. Pode ir adiante. Como se deu esse processo? Por meio da confissão de pecados. Eles reconheciam os seus pecados e confessavam os seus pecados. Então os pecados do egoísmo e falta de amor, ele falava a respeito disso, da pessoa que era egoísta, os pecados da avareza e da injustiça, os pecados da desonestidade, da mentira e ganância. Então tudo isso ele falava para o povo, para diferentes grupos, e diferentes grupos vinham até ele, iam se identificando com aquele tipo de pecado, se identificavam com aquele tipo de pecado, vinham até ele, se arrependiam dos seus pecados, e por ele eram batizados, simbolizando o seguinte: eu deixo para trás agora essa vida de pecado, essa prática de pecado, e eu quero viver uma nova vida a partir de então. Eu me arrependo dos meus pecados, seja a falta de amor, seja a ganância, seja o egoísmo, seja o pecado da avareza, da injustiça. Então ele ia denunciando esses pecados, e as pessoas iam se identificando, seja os publicanos, o pessoal comum, os fariseus, que ouviam essas palavras, se identificavam com aqueles tipos de pecados, e iam até João arrependido. Ele dizia o seguinte: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, está próximo o reino de Deus, né? Abra os seus olhos, cuidado com o que você está fazendo, abra o seu olho, né? Perceba. Então ele trazia essas palavras de confronto, e as pessoas então se arrependiam dos seus pecados, e por ele eram batizados. O que deu? Vai lá. Isso, já foi? Viu que foi? Será que foi tudo? E aí todos podem entrar assim. Como se deu esse preparo? Por meio da remissão do pecado. Não existe remissão do pecado sem, diga assim comigo, não existe remissão do pecado sem arrependimento. Não existe remissão de pecado se a pessoa não está arrependida do seu pecado. Quando que uma pessoa sabe que pecou? Quando alguém diz para ela, ela é confrontada então com aquela prática, ela percebe aquela prática como contrária à vontade de Deus, gera um arrependimento. Nós falamos que é diferente de remorso. O arrependimento genuíno acontece pela ministração do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que eu disse que o arrependimento genuíno é um milagre que acontece na vida de uma pessoa.
O que é o milagre? É tudo aquilo que o homem não pode realizar por si só. Ninguém pode se arrepender genuinamente se não for tocado pelo Espírito Santo, se não for ministrado pela palavra do Evangelho. Não há arrependimento genuíno se a pessoa não der liberdade do Espírito Santo trabalhar isso no coração dela. É por isso que nós dissemos, fecha os seus olhos por um instante, que o Espírito Santo vai te lembrar, vai te trazer à tona pecados, assuntos que você não resolveu dentro do seu coração, para que você possa se arrepender e confessar. Por quê? Porque não existe remissão de pecados sem arrependimento. Não tem como a pessoa ser perdoada se ela não está arrependida do seu pecado. Uma vez que o pecador tem o seu pecado perdoado, aí sim, meu irmão, aí sim, quando ele tem o seu pecado perdoado, aí sim ele pode desfrutar novamente das bênçãos divinas em todos os seus caminhos. E ele pode desfrutar do que Deus tem para ele. Ele pode entrar na presença de Deus e desfrutar da presença de Deus e tudo que a presença de Deus proporciona para essa pessoa. As bênçãos divinas. Pode ir adiante, por gentileza? E todos, alguém pode ficar de fora da presença de Deus? Ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode dizer o seguinte, pois é, eu não sabia, eu nunca ouvi. Ninguém pode ficar de fora. Porque a todos é dada a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Uma vez que a pessoa se arrepende dos seus pecados, ele pode entrar na presença de Deus. Então todos podem entrar na presença de Deus, por quê? De uma vez por todas, Jesus abriu o caminho. Então, Ele é o caminho. Você entra na presença de Deus, você entra diante do trono da graça, pelo próprio sangue do Senhor Jesus, por Ele é o caminho. O véu se rasgou de alto a baixo, quando Jesus morreu naquela cruz. E agora todos podem entrar na presença de Deus. Não é exclusividade, não é para algumas pessoas. Lembra que nós falamos que era o sumo sacerdote somente que entrava na presença de Deus com uma tigela de sangue do sacrifício, do boi, de touro? Agora não. Agora, pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus, você pode entrar na presença de Deus. Sem o sangue de Cristo, você não pode entrar na presença de Deus. Lembra que nós falamos do ingresso? E aí, tem o ingresso? Lembra, a gente fez essa brincadeira do ingresso, que é o passaporte, para entrar na presença de Deus. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Recordaram um pouquinho? Então, nessa linha de pensamento, eu quero dar continuidade ao que nós conversamos a semana passada. Nessa mesma pegada aí, tá? Agora eu fechei aqui. Muito bem. Tem um texto em Lucas, capítulo 5, versículo 32, a gente vai falar bastante, esse é o texto base, mas nós vamos usar muitos outros textos para dar base nisso que nós queremos construir com vocês. Nisso que nós estamos elaborando, esse estudo, esse aprofundamento. Esse aprofundamento existe, professora? Esse aprofundar-se, né? Entrar na presença de Deus um pouquinho mais fundo. Não às vezes é melhor a gente falar de um assunto só várias vezes do que falar assim de vários assuntos, porque fica muito ralo, né? Fica aquela sopinha rala, aquele negócio sem graça, né? Nós vamos entrar muito fundo, vou dar bastante textos para embasar o que eu estou falando para você, um assunto só, somente um assunto. Daqui 10 anos você vai lembrar disso, tá? Vai ficar encucado na sua cabeça. Uma palavra poderosa, uma palavra de Deus que pode transformar a sua vida, se você colocar a sua atenção, a atenção do teu espírito nessa palavra. Peça que o Espírito Santo ministre no teu espírito o que vai ser declarado, proclamado, dito nessa noite, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 32 diz assim: eu não vim chamar os justos. Jesus já começa assim, com a conversa. Olha, eu não vim chamar os justos. Quem é que ele veio chamar então? Eu não vim chamar os justos. Quem ele veio chamar? E sim, os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Tá? Vamos saber já quem são essas pessoas que se consideram justas. Na verdade, não há nenhum justo,
Mas aqui ele está dizendo o seguinte, daquele camarada, daquela pessoa que diz o seguinte, não, mas eu não tenho pecado, eu não tenho nada que me arrepender, está tudo certinho. Quem errou, na verdade, foi aquela pessoa lá. E eu estou de boa, não fui eu que errei. E ela, quando ela diz isso, ela está dizendo o seguinte, eu sou justo. Ela que é injusta, aquela pessoa que é injusta. Na verdade, todos somos injustos. E ele nos justificou. Nós não somos justos. Jesus é que nos justifica. Por nós mesmos, não há um justo sequer. Então foi Jesus, as palavras de Jesus. Aquele que se considera justo não é digno do reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Então a pretensa justiça do homem é considerada por Deus, meu irmão, na Bíblia. Olha só quando a pessoa diz, eu sou justo, eu sou bom, eu sou o cara, eu não tenho do que me arrepender, eu faço coisas boas, eu não sou como esses camaradas aí que vivem errando na vida, tropeçando na vida, fazendo coisa errada. Não, eu não sou desse tipo de pessoa. Essa pessoa que diz que ele é justo dessa forma, a Bíblia declara, a Bíblia compara esse sujeito como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Pois bem, trapo de imundícia. Trapo de imundícia cuja comparação equivale a panos ou trapos que a mulher usava na época para conter fluxo de sangue ou fluxo das suas regras menstruais. Olha a comparação, tá? Isso está em Isaías 64, versículo 6 e 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Então, realmente, querido, não há justiça em nossa essência, menos ainda em muitos de nossos atos e muito de nossas condutas. Não há justiça em nós mesmos. E se alguém disser que é justo, além de ser mentiroso, confesso. Quando a pessoa está dizendo o seguinte, eu sou justo, eu sou o cara, eu não faço nada de errado, eu não peco como o Erondi peca, desculpa Erondi, eu não sou errado, não sou como ele. Ele sim é pecador, eu não. Essa pessoa está confessando que eu sou mentiroso, porque sim, ele peca. Além de confessar que é mentiroso, esse alguém atesta e expressa o fato de que não é digno do reino de Deus. Essa pessoa não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Realmente, querido, basicamente, não há justiça em nossa essência. E quem se diz justo, em tese diz que não há pecado, como eu afirmei para vocês. E essa afirmação é grave, meu irmão. Essa afirmação é grave perante Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Se você tem à mão a sua Bíblia, já vai abrindo aí, por gentileza. Nós vamos ler alguns textos. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Olha o que esse texto diz. Se dissermos que não temos cometido pecado, alguém diz o seguinte, não, eu não cometi pecado, eu não erro, eu não sou como o Alex. Ele está dizendo o seguinte, Deus é mentiroso. Ele está dizendo que Deus é mentiroso. E fazemos de Deus um mentiroso. E a sua mensagem não está em nós. A mensagem dele não está em nós. Nós o fazemos mentiroso. Nós estamos dizendo o seguinte, Deus, você é mentiroso. É isso que o texto está falando. Lembra do ensinamento de Jesus quando do evento da mulher adúltera? Lá de João capítulo 8, versículo 1 ao 11, aquele confronto, aquele encontro, os religiosos as pessoas trouxeram aquela mulher que foi pega em ato de adultério para Jesus, e qual é a fala, qual é a conclusão? Não vou ler o texto, nem vou falar sobre isso, que não é a mensagem de hoje, mas só para trazer o seguinte para vocês, que todos somos pecadores. Lembra da conclusão de Jesus? Olha só, se alguém de vocês não cometeu pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que, começando pelo mais velho, eles largaram as pedras e paus ali, ó. Por quê? Todos são pecadores. Todos somos pecadores. Ninguém foi capaz de atirar a primeira pedra, meu irmão. Entretanto, Jesus não nos torna justos, mas nos justifica. Ele é nosso advogado, Ele é aquele que nos defende perante o Pai, Ele é aquele que nos livra do inimigo. 1 João, capítulo 2, você está em 1 João, né? Agora vá um pouquinho à frente, no capítulo 2, no versículo 1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Para que ele escreve?
Por que ele escreve? Vamos lá, igreja, me ajuda. Por que ele está falando isso? Meu filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Agora, se você tropeçar, se você der aquela topada naquela pedra, sabe o que é pecado, meu irmão? É o quê, Idalina? É um acidente. Você está andando distraído para a rua e tal, e pá, dá aquela tropeçada e arranca a tampa do dedão, arranca a unha do dedão, o dedinho minguinho, aquele que mais dói. O dedinho parece que não serve para nada, né? Só para machucar. Aconteceu porque você quis? Isso é pecado. Foi um acidente. Não foi proposital, não foi. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se todavia, se a preposição de condição, se isso acontecer, se esse acidente vier acontecer, não é algo que você causou, não é algo que você buscou fazer, se isso acontecer, se porém alguém pecar, temos um intercessor, um intercessor junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo. Jesus, Ele é o nosso intercessor. Se algo nesse sentido acontecer, não é para pecar. Se acontecer, Jesus é nosso intercessor. Amém? Obrigado pelo amém. Se essa intervenção de Jesus, sem essa intervenção de Jesus, meu irmão, certamente seríamos condenados, seríamos e tornados devedores. Ficaríamos devendo por toda a eternidade sem essa intervenção de Jesus. Mas Jesus, por Jesus, todos nós que estávamos mortos devido ao pecado, não é assim que o texto fala? Você estava morto. Qual era a sua condição antes de Jesus? Morto. Morto. Você estava morto, a Bíblia diz. Fomos por ele vivificados, e o escrito de dívida que havia contra nós, ou seja, qual era contrário, foi cravado na cruz do Calvário. O escrito de dívida, aquele documento que diz o seguinte: você me deve. Jesus na cruz do Calvário diz o seguinte: você não deve mais nada. Ele rasgou, ele pagou a conta. Ele pagou a nota promissória, e agora você não tem dívida mais para com Deus. Isso é uma notícia boa, não é? Você não deve mais nada. É uma dívida impagável. Jesus foi lá e pagou a tua conta. E agora? Amém, amém. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14, que está escrito o que eu falei. Então ele pagou e depois ele vai me cobrar? Não, ele pagou de uma vez por todas. E de modo irreversível. Preste atenção, meu irmão. Não tem o que você possa fazer para desfazer o que Jesus fez. Ele já pagou. Ele já pagou. Que notícia maravilhosa. Então tornamos-nos livres em Jesus. Foi o que nós falamos também a semana passada. Ele nos fez livres, remidos, salvos. E tudo isso porque somos justos? Não, você sabe. Não, meu irmão, não é porque nós somos justos. Não, muito pelo contrário. Eu pelo menos, nós alcançamos essa graça por sermos pecadores. Nós só alcançamos essa graça porque eu sou pecador. Se não tivesse o pecado, eu não precisaria disso. Se não tivesse dívida, não precisaria que ninguém pagasse a minha conta. Mas porque eu era devedor, ele pagou. Então, parece contraditório, mas somente há lugar no reino. Preste atenção nisso, parece contraditório. Pastor Márcio Diomedes disse algo lá no culto, eu não entendi direito. Preste atenção para você entender. Somente há lugar no reino de Deus para os pecadores. Pastor, mas como assim? O pecador não entra no reino dos céus. Não, meu irmão, o pecador é que precisa de remissão. Uma vez que ele entende, que ele aceita, que ele crê, ele é remido. Então, porque ele entende, porque ele crê, ele é salvo. E aí ele pode entrar no reino de Deus. O caso é que os justos, meu irmão, que pensam que são justos, não se arrependem. Por quê? Porque foi outra pessoa que errou comigo. Olha o que me fizeram.
90 anos atrás, aquela pessoa pisou lá no meu dedo e olha só, até hoje eu lembro disso. Olha o que fizeram comigo. Ó, pastor, que você não conhece a minha história. Meu irmão, olha o que Jesus fez por você. Olha o que Jesus fez. E aí fica achando que é o outro errado, o outro que é o culpado, fica carregando o morto nas suas costas, carregando lixo. Quando a pessoa se coloca nessa condição, ele está dizendo o seguinte: eu sou justo. A outra pessoa que cometeu injustiça comigo, mas eu sou justo. Se essa pessoa não se arrepende, meu irmão, pois justos não precisam de arrependimento. Então ele acha o seguinte: não, foi outra pessoa que errou, não sou eu que preciso de arrependimento. E a premissa para ouvir o chamado de Jesus, o primeiro texto que nós falamos, Lucas 5,32, precisa ser pecador. Ele não veio para os justos, ele veio para o pecador. Então a chamada de Jesus, a conversa de Jesus é com o pecador. É aquele que diz: eu sou pecador, eu errei. É com essa pessoa que Jesus quer conversar. A palavra, a chamada de Jesus é para ele. Eu quero que você entre no reino de Deus. Você é pecador? Você reconhece seus pecados? Então tá, então entra. O pecado é aquilo que impedia você de entrar no meu reino? Então tá, então eu resolvo isso, removo isso e agora você pode entrar. Lembra aquilo que nos impedia de entrar na presença de Deus? A gente falou semana passada? Agora você pode entrar, porque você reconhece. Assim, quando Jesus chama um pecador para valer o seu chamado, o pecador precisa se arrepender. Este é o requisito primordial, este é o requisito básico para uma pessoa entrar no reino de Deus, se arrepender dos seus pecados. Ouvindo, pois, a pregação de João, Marcos capítulo 1, versículo 15, e crendo em Cristo Jesus como Filho de Deus, lembra que nós falamos de ele pregava o arrependimento, ouvindo a pregação e crendo no Filho de Deus, é batizado, entra no reino de Deus. Romanos capítulo 10, no versículo 1 ao 10, se com tua boca confessar que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não vou falar todo o texto, é do versículo 1 ao 10. Então, certamente, querido, ouvindo a pregação, crendo que Jesus Cristo é Filho de Deus, certamente se pode dizer que um pecador ouviu o chamamento de Deus e foi, afinal, justificado. E foi, afinal, perdoado, sendo salvo, sendo alvo da graça, sendo alvo da misericórdia de Deus. Neste caso, eu assumo a minha condição de pecador convicto. Nesse caso, reconhecendo que eu preciso assumir que eu sou pecador e que preciso do perdão de Deus. Nesse caso, eu sou o primeiro da fila aqui nessa igreja a dizer o seguinte: Deus, eu sou o primeiro, eu sou o mais pecador de todos. Sou o mais pecador de todos. Pois foi assim que Ele me chamou. E continua a me auxiliar, a me ajudar contra o pecado. Ele me achou no lamaçal de pecado, numa lama de pecado. E aí todo pecado que você quiser, esse que vem na tua mente aí também. O que você imaginar, eu já não matei ninguém, né? Esse aí não. Talvez tenha matado com palavras ditas. Matei a pessoa no coração. Fisicamente não, né? Eu sou o primeiro da fila a dizer o seguinte: eu sou o mais pecador de todos. Eu nessa condição assumo que sou pecador convicto. Sou pecador. E você? E você? Mais uma vez, eu quero orar por mim e quero orar por você. Você pode, por gentileza, fechar os olhos? Senhor Deus, olha só para mim, olha para nós, olha para esse povo seu que está aqui, para essa gente que está aqui, Pai, teu povo, teus filhos, alvos da tua graça, da tua misericórdia.
que precisa urgentemente, desesperadamente, Pai, ser santificado, justificado por Ti. Isso entendemos que é um processo que vai acontecendo nas nossas vidas, nós vamos sendo justificados, à medida que vamos entendendo, compreendendo, Pai, a gravidade do pecado diante do Senhor. O pecado, a Tua palavra diz que nos afasta de Ti, nos impede de entrar na Tua presença. Mas entendemos a semana passada que Jesus, naquela cruz, abriu um novo caminho. O caminho pelo Seu corpo, pelo Seu sangue foi aberto. O véu foi rasgado de alto a baixo. E nessa hora, nesse momento, nesse instante, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, porque precisamos que o Senhor nos auxilie, convencendo, Pai, de tudo aquilo que ainda pode impedir-nos de entrar na Tua presença, o pecado, Pai, tudo mais que nos atrapalha de cumprir, Senhor, a Sua obra, de nos colocar à Sua disposição, seja o que fizeram com a gente ou o que nós mesmos fizemos para outros, seja porque pessoas pecaram contra nós ou porque nós pecamos contra outros. Pai, se não houver perdão, não há remissão, se não houver arrependimento do pecado, não há remissão, se não houver perdão, Senhor, não poderemos entrar na Tua presença. Por isso, nessa hora, mais uma vez, nós pedimos, por favor, auxilia-nos, ajuda-nos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. Pai, queremos orar até a ousadia, a coragem de orar como Jesus orou, como Jesus ensinou. Perdoa os nossos pecados, Pai, assim como nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofenderam. Essa é uma medida, Pai, um padrão muito alto. Ensina-nos a perdoar as pessoas, independentemente, Pai, independentemente do que elas nos fizeram, porque o Senhor nos perdoou independentemente do que nós fizemos. E o padrão que o Senhor nos apresenta, o padrão elevadíssimo. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também queremos perdoar os nossos ofensores, aquelas pessoas que nos ofenderam, que causaram dano, que nos causaram prejuízo, seja emocional, seja físico, seja financeiro, seja espiritual, Pai. Talvez algumas pessoas em posição de liderança, Pai, fizeram algo para alguém que está aqui presente, e esse alguém hoje tem dificuldade de se relacionar com alguém que tem autoridade espiritual, pastor, um líder. Em nome de Jesus, Pai, libera nessa noite o Seu perdão sobre as nossas vidas e ajuda-nos, auxilia-nos, Espírito Santo, para que também da mesma forma possamos ter a capacidade, pelo Teu Espírito, de perdoar como o Senhor nos perdoou. Amém? Amém, amém, amém. Que coisa gostosa que é fazer isso, que coisa boa. Isso é vida para a tua vida. Isso é o sangue de Cristo passando por dentro de você e gerando vida na sua alma, gerando vida no teu espírito. Aí sim, meu irmão, não tem motivo para raiva, não tem motivo para rancor, não tem motivo para depressão, não tem motivo para tomar medicamento. Por quê? Jesus Cristo é o remédio que passa, é o sangue que passa por... Eu não sei se eu estou me fazendo compreender, mas para mim a impressão que eu tenho é essa. Desculpe a expressão, mas eu não tenho como explicar de outra forma. Parece que eu recebo uma transfusão de sangue. O sangue dele entra e me purifica de todo pecado. E traz vida nova, traz força, traz garra. Sabia que... Meu Deus, já estou entrando em outro assunto. O pastor Márcio nos contou aqui outro dia que tinha uma pessoa que estava passando por... Estava muito... Não sei se foi aqui, se foi numa reunião que ele contou. Uma pessoa que estava muito doente. Diz que o normal de ferro no corpo é de
300 é o normal. Né? Ele fez os exames, ele estava com 800, como é que faz para corrigir? Ele tinha que doar sangue para poder diminuir o ferro no corpo dele, porque tinha excesso. 300 ali, 400 é o normal, uma pessoa saudável. Essa pessoa que estava doente, fraca, não tinha força para andar, não tinha energia, estava morrendo, não tinha energia para nada, ele só queria dormir, dava 10 passos, já queria sentar, morto. Essa pessoa fez os exames e estava com 3% de ferro no corpo. O que ele precisou imediatamente quando ele chegou no hospital? Uma transfusão de sangue. 15 minutos depois dessa transfusão, ele já estava como se não tivesse nada. Por isso que eu fiz essa comparação. Quando o sangue de Jesus entra em nós, estou dizendo literalmente, tá? Acontece vida. A vida de Deus vem em nós, a energia, a graça de Deus, o favor de Deus. Então você não tem motivo para mais nada de aborrecimento. Tem energia, tem força, tem vida. Amém? Podemos continuar? Posso continuar? Vai ser rapidinho agora. Tá bem? Arrependimento que nos leva às coisas novas. Arrependimento que nos leva às coisas novas. É o segundo ponto, poderia ser o segundo ponto aqui. Se não tiver arrependimento, se não houver arrependimento, uma pessoa que não passa pelo arrependimento, não vai experimentar coisas novas. Se ele não passa pelo arrependimento, ele não tem o perdão dos seus pecados. Se ele não nascer de novo, ele não consegue viver a vida de Deus, ele não é nova criatura. Somente quem nasce de novo é que pode experimentar as coisas novas de Deus. Uma pessoa que não experimenta o arrependimento, você pode declarar, o pastor pode profetizar, as pessoas podem colocar as mãos sobre a tua cabeça e declarar, você vai viver coisas novas, como nós temos declarado essa verdade. Você vai experimentar coisas novas. Eu tenho dito para vocês, nós temos dito. Aguarde, gere essa expectativa, se prepare para o que Deus tem para fazer na vida de nas nossas vidas. Mas o caminho, lembra que eu estou falando de um caminho que a gente tem que trilhar? Começa pelo arrependimento. Se não se arrepender, não pode experimentar coisas novas. Arrependimento gera avivamento, gera vida na vida de quem se arrepende. Arrependimento como condição para uma nova vida. E eu vou citar vários textos, fique esperto aí. Jesus, pode pôr o slide, filho? Respondeu-lhe Jesus, não necessitamos de médico, não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos. Quem é que ele veio chamar? Os pecadores. Ele veio chamar os pecadores para quê? Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Arrependimento é ato de afastar-se do pecado. Arrependimento é da desobediência. Arrependimento da rebeldia. Voltando-se para Deus. Então, eu falei semana passada, arrependimento você está indo por um caminho, você é confrontado pela palavra, você se arrepende, você volta, você converte. Você estava indo no caminho de desobediência contrário a Deus e você volta para Deus. Arrependimento. Outro texto em Mateus capítulo 9, versículo 13 diz, e depois, e aprendei o que significa. O que ele quer que você aprenda? O que significa? Aprendei o que significa. Misericórdia quero. O que ele quer? Olha só o que significa. Aprenda isso, igreja. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Ele não quer sacrifício. O que ele quer? Ele quer que você entre, faça uma promessa para ele, e você entre de joelho lá do hall de entrada até aqui, de joelhado. É isso que ele quer. Esse sacrifício? Não. Ele quer que você aprenda o seguinte, ele não quer sacrifício, porque eu não vim chamar os justos. Quem é que ele veio chamar? Ele veio chamar os pecadores. Vocês disseram para mim que vocês também são pecadores. Eu sou o primeiro da fila. Então é você que ele veio chamar. Ele veio chamar você para quê? Ao arrependimento. Arrependimento significa mudança de mentalidade. Olha só o que o texto de Gênesis 6, versículos 6 e 7 diz. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o
o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e os animais, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Um sentimento de remorso, meu irmão, por um comportamento passado. É diferente. Esse arrependimento que nós estamos conversando é um arrependimento que passa pela mudança de pensamento. É uma convicção de que está errado e eu vou mudar o meu pensamento. Essa metanoia, mudança de mente. Não é um arrependimento, não é aquele remorso que Judas teve. Então Judas, pode ir adiante, filho. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos. Ele não estava arrependido, ele foi pego. Não havia arrependimento genuíno no coração de Judas. Havia um remorso. Bom, eu fui pego, então uma vez que eu fui pego, eu já vou entregar de uma vez. Então é diferente, nós falamos isso aqui semana passada também, que o arrependimento genuíno é o Espírito Santo que gera no nosso espírito, por isso nós precisamos orar. Espírito Santo gera no meu espírito arrependimento genuíno. O verdadeiro arrependimento envolve um ato de contrição divina, contrição pelo pecado, uma mudança de atitude, tomando uma direção totalmente oposta, uma mudança total. Você está indo por um caminho, você volta-se para Deus. Então esse tipo de arrependimento leva a uma mudança fundamental no relacionamento de uma pessoa com Deus. É o tempo de nós arrependermos. É tempo de arrependimento. É tempo de avivamento. É tempo de coisas novas. Você não vai experimentar o avivamento, não vai experimentar coisas novas se não se arrepender. Poderia contar aqui para vocês o avivamento da Rua Azusa, tão famosa, mas aquele povo todo que experimentou aqueles milagres todo que é famoso, você tem histórias, o Flaviano que contou isso aqui outro dia, ensinou para nós outro dia aqui, mas tem histórias do que aconteceu na Rua Azusa, mas por quê? Porque o povo foi chamado ao arrependimento, e aquelas pessoas confessaram seus pecados publicamente naquela rua, então houve uma transformação em todo aquele país, por conta do arrependimento. Eles só experimentaram o avivamento porque houve arrependimento, eles confessavam seus pecados publicamente, eles experimentaram coisas novas. Será que isso é só para aquele tempo? Isso está disponível hoje. Se tiver arrependimento, há avivamento. Se tiver arrependimento, você vai experimentar coisas novas, vai experimentar o poder de Deus fluindo na tua vida e através da sua vida. Amém? Mas Deus não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar, façam o quê? O que Ele manda? Se arrependam. É para um grupo de pessoas, para um tempo, para uma tribo, para um país. Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora. Manda quando? Amanhã, depois, quando eu sentir no coração, que todos os homens em todo lugar se arrependam. Esse é o chamamento de Deus para mim e para você. Se arrependam. É uma ordem, é um mandamento. Então no passado, antes do pleno conhecimento de Deus, a raça humana através de Cristo Jesus, Deus deixou impune a ignorância humana quanto à sua pessoa, bem como boa parte do pecado humano. Deus parece que fechou os olhos para algumas coisas. Aparentemente ele fechou os olhos para alguns pecados da humanidade, porque se ele, lembra que o texto diz, o salário do pecado é a morte. Aparentemente Deus fechou os olhos para alguns pecados do homem, para que Deus não o destruísse por conta do pecado. Olha só esse texto, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. No sangue de quem? Propiciação vocês aprenderam outro dia. Propiciação, tomou o lugar dele.
propiciação pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele a sua paciência, deixando de lado os delitos outrora cometidos. É como se ele tivesse deixado de lado. Faz o seguinte, não vamos falar mais disso? Não vamos falar mais de, olha, você se arrependeu? Me arrependi, então tá bom. Então agora você não precisa morrer mais. Por conta do meu sangue, do sangue do meu filho, você está perdoado. É como se ele tivesse deixado de lado. Não vamos falar mais sobre isso. Você está perdoado, deixou de lado as ofensas, os pecados cometidos. Romanos capítulo 3, versículo 25. E agora, com a plena e perfeita revelação de Deus, através da vinda do Filho, a palavra de Deus ordena a todos que se arrependam e creiam em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então não haverá exceção, meu irmão. A misericórdia de Deus, nós estamos no tempo da dispensação da misericórdia de Deus. Porém, aquele que não levar em conta esse tempo, haverá um tempo que essa pessoa, olha, eu dei todas as chances que você, que podia para você. Eu dei todas as chances que você precisou. A misericórdia de Deus, haverá um dia que a misericórdia de Deus vai cessar. E aí então vem a justiça. Vem a justiça. Pois Deus não tolera os pecados de quem quer que seja. Deus não tolera o pecado. Então qual é a graça? Onde que está a graça nisso? Graça significa oportunidade, favor merecido. Sorte, a sorte é para todos, a graça é para todos, a oportunidade é para todos. A oportunidade que nós temos hoje é de nos voltarmos para Ele arrependidos dos nossos pecados, aproveitarmos essa graça de Deus que está disponível a nós. Todos devem abandonar os seus pecados, ou serão condenados. Todos. Todos devem abandonar os seus pecados, ou serão condenados. O que o texto fala? Então o arrependimento, meu irmão, está bem claro, é essencial à salvação. Sem arrependimento, não há perdão. Sem arrependimento, não há salvação. O arrependimento é essencial para a salvação. Olha só o texto, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mateus 3, versículo 2. Qual é a ordem então? É se você quiser, se você sentir, se Deus tocar no teu coração, é você que escolhe arrepender-se. Ele manda e você obedece. Não é, eu sinto que eu tenho que perdoar o Aclas. Não é um sentimento que eu tenho que sentir. Não é algo que eu tenho que sentir. Eu obedeço. É isso que eu tenho que fazer. Porque eu sei que se eu não perdoar, eu tampouco serei perdoado. Se eu não liberar, eu estou preso ao Aclas. E eu não entro no reino de Deus. Eu não sei se eu estou me fazendo compreender. Eu gostaria tanto que o Espírito Santo ministrasse isso no teu espírito. Porque se não houver perdão, não há salvação. Se não houver arrependimento, se não houver perdão, não entra o reino de Deus, está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, já está. Mas se não se arrepender, não há perdão. Se não houver perdão, não entra nesse reino. É muito claro a palavra. E qual é a ordem? Arrependam-se. Não é se você sentir no coração. Não é se alguém chegar para você e pedir perdão. Édipo, me perdoe pelo que eu fiz. Não precisa. Desculpa, Diomedes, o Édipo chega para mim então e diz o seguinte: Diomedes, eu quero que você me perdoe pelo que eu fiz para você. A disposição de perdoar não precisa vir porque o Édipo me pediu perdão. Eu preciso ter essa disposição de chegar a ele. Eu quero liberar perdão para você, meu irmão. Não precisa nem discutir o que foi novamente, trazer à tona novamente. Me dá um abraço aqui, o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Eu quero ir para o céu abraçado contigo. Não quero ficar de fora porque tem algo entre nós que não foi resolvido. A disposição de perdoar tem que estar em mim. Duas pessoas brigaram. Eu ofendi o Haroldo. Quem que tem que pedir perdão? Eu ofendi o Haroldo. Houve uma quebra de aliança, de amizade entre nós dois. Eu ofendi. Quem que tem que pedir perdão? Quem que tem que pedir perdão? Sou eu? Não, meu irmão. Os dois. Não, ele não pode ficar me esperando e eu não posso esperá-lo. Os dois têm que ter a iniciativa
de se perdoarem. Compreende? Não posso ficar esperando, porque a ordem é: arrependam-se. Desde então, começou Jesus a pregar. O que ele pregava? E o que ele dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então, desde o momento que Jesus começou o seu ministério, ele veio para quê? Para trazer a reconciliação, primeiro entre nós e nosso Deus, e uns para com os outros. Ele veio para trazer reconciliação. O significado base de arrependimento no grego é metanoia, ou metanoel, eu não vou falar que grego, tá? É voltar-se ao contrário. Volte-se ao contrário, arrependa-se, dá uma volta completa. Trata-se de abandonar os seus maus caminhos e voltar-se para Cristo através dele, para Deus. Isso é metanoia, arrependimento, mudança de mente, voltar-se para Deus. Arrependa-te, pois dessa maldade, dessa sua maldade, e roga ao Senhor para que porventura se seja perdoado o pensamento do teu coração. Atos 8:22, está ali? Pode ir adiante, filho. Está lá em cima, obrigado. Arrependa-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao seu Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, para lhe abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Quem é que está falando isso? O próprio Senhor Jesus. Para que você receba a remissão. Jesus não veio para condenar ninguém, ele veio para oferecer a salvação, ele veio para salvar. Olha outro texto de Pedro, 1 Pedro 2:25. Porém, porque éreis desgarrados. Quem eu e você éramos? Desgarrados. Estávamos soltos na vida aí. Estávamos presos no pecado, filhos da treva. Se antes, a Bíblia diz em 1 João 1, João 1:12, 11 ou 12 ali. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, a Bíblia diz que Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos, então quer dizer que eu não era. Se eu não era filho de Deus, eu era filho de quem? Das trevas, a Bíblia ensina. A Bíblia fala, o texto que eu acabei de ler. Das trevas, filho da treva. Agora eu sou filho da luz. Da luz. Éramos desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor. Lembra da conversão? Eu voltei para o pastor e bispo das vossas almas. Bispo das vossas almas. Mais adiante, por gentileza. A decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo Jesus. É uma decisão. É uma decisão. É algo, é uma iniciativa que você tem que tomar pessoalmente. Uma pessoa, ninguém pode decidir ser salvo pelo outro. A decisão tem que partir daquele que é condenado, daquele que está condenado. Eu quero sair dessa cadeia, eu quero sair dessa prisão. Está livre a cela, está livre a porta, você tem um caminho livre para entrar na presença de Deus. Você precisa se arrepender, converter-se e entrar. A decisão é pessoal, ninguém pode arrastar, obrigar ninguém a ser salvo. Ninguém pode salvar o outro. Eu posso dizer o que eu estou falando para você, pregar a mensagem do Evangelho, e essa pessoa tomar uma decisão de sair daquela condição de treva para a luz. Importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Salvador da sua vida. Ele não quer salvar você só do pecado. Ele não quer somente apagar aquele escrito de dívida. Ele quer salvar a tua vida. E por conseguinte, meu irmão, o arrependimento envolve uma troca de senhores. Agora já não é mais Satanás que manda na tua vida. Agora é outro Senhor que governa a minha vida. Eu não sou mais escravo do pecado. Agora eu sou escravo do meu Senhor Jesus Cristo. E escravo por amor, por escolha. Eu decido ser escravo dele. Fazer o que ele manda, fazer o que ele ordena. Pede, Senhor, que eu faço.
eu sou teu. Eis aqui a sua serva, faça segundo em mim aquilo que tenha dito. Assim que Maria falou, a disposição precisa partir de cada um. O arrependimento, meu irmão, envolve uma troca de senhores, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e da sua palavra, para lhe abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé. Atos 28, versículo 18. Eu estou bombardeando você com textos bíblicos nessa noite. Talvez você não vai gravá-los, mas pega o princípio do arrependimento nessa noite. Jesus está nos chamando ao arrependimento. Todos os textos que eu estou dizendo arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Mude de Senhor. Converta-se. Olha só Efésios 2, versículo 2. Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo. Eu e você estávamos andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Príncipe é o governo. Quem governava a minha vida e a sua vida era Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele continua operando, mas agora ele só pode continuar operando no coração de quem? Dos filhos da desobediência, aqueles que, não, eu não quero, pastor, aqueles que escolhem continuar desobedecendo. No coração desses, o Satanás ainda continua governando. A decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo Jesus é sua, é minha. Eu é que decido. O arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador. Está ali, o arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador. Atos, capítulo 11, versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. Meu, que coisa linda, você consegue ver isso acontecendo lá, quando eles pregavam, as pessoas corriam para eles. O que a gente faz então, Pedro? E corriam diante dos apóstolos. O que a gente faz? A gente não quer mais essa vida, a gente quer se converter, a gente quer viver a vida de Deus. Então, o que a gente faz? Se convertam, sejam batizados, volte-se para Deus. Essa era a fala dos apóstolos, quando eles corriam aos pés dele desesperadamente, porque eles sabiam que estavam condenados. A mão do Senhor era com eles. Grande multidão, grande número creu e se converteu, voltaram-se ao Senhor. Terceiro, a decisão da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador. Meu irmão, eu já preguei, já falei sobre isso aqui, você já aprendeu, aqueles que já estão mais tempo, não é ter Jesus somente como meu Salvador. Preste atenção, vou falar bem rapidamente a respeito disso. Salvador é aquele que me salva das minhas encrencas. Certo? Pastor, Senhor, eu casei com esse homem, olha só a decisão que eu tomei, e aí me salva. Não, né? Uma decisão que a pessoa tomou, e agora ele vai ajudar você a lidar com a situação. Jesus, então, lembra que Jesus, os discípulos se envolviam em alguma encrenca, alguma confusão com os religiosos da época. E Jesus, eles começavam a debater com os religiosos da época. Vinha Jesus e falava, eu porém vos digo. Ele se colocava entre os religiosos e os seus discípulos e salvava eles daquela encrenca, daquela situação. Certa feita, os discípulos estão ali, né? O pai leva o menino para ser liberto de um demônio que está ali aterrorizando, querendo matar o menino. Uma hora joga na parede, na água para afogá-lo, no fogo para matá-lo, o menino. E os discípulos passam a noite toda, sai dele! E o demônio, não saio, sai dele, não saio. Aquela briga dos discípulos e o demônio ali, pela vida daquele menino. E Jesus chega ali de manhã, e aí pessoal, mandam chamar Jesus,
O que está acontecendo? Pois é, a gente passou a noite toda aqui, o fedorento não quer sair. E Jesus chama a atenção daqueles discípulos e ordena para que aquele demônio saia. Eles estavam ali sendo envergonhados, eles estavam sendo ali humilhados. Esses aí, os discípulos de Jesus, mas que poder é esse que eles não podem expulsar, trazer a libertação para esses meninos? Jesus chega e salva eles daquela encrenca. Certa outra feita, os discípulos de Jesus estão a caminho e há uma plantação de espigas e era sábado. E no sábado não podia se colher, não podia catar nada, não podia fazer nada. Então os discípulos estão ali colhendo espigas de milho e comendo, e os religiosos, quem são esses discípulos? Esses são seus discípulos? Comendo no sábado? E Jesus chega com a palavra que confronta aqueles homens, e aqueles discípulos são livres daquela afronta toda, são salvos. E eles não conheciam Jesus como Senhor, e só vão conhecer Jesus como Senhor lá depois daquele encontro que Jesus está a caminho, aqueles dois discípulos que estão a caminho de Emaús. Então eles reconhecem que Jesus é o Senhor sobre tudo. Jesus ressuscitou. Então os discípulos conheciam Jesus com expectativa: esse vai ser aquele que vai salvar a nossa pátria, esse é o Messias, o Salvador, vai ser governador sobre as nossas vidas, vai se governar sobre Jerusalém. Eu vou assumir um cargo, os discípulos, eu imagino eles nessa conversa toda, eu vou assumir o ministério da agricultura, eu vou assumir o ministério da Pedro, né, talvez, ministério da segurança, né? Imagina Pedro no ministério de segurança. O Judas ia ser o ministério da economia, né? Ia cuidar do dinheiro. Eles imaginando tudo isso, né? Morreu Jesus, o nosso Salvador, aquele que nós tínhamos uma expectativa, uma esperança. Ele morreu o Salvador. O Salvador no coração das pessoas morre, pode morrer. Aquele que me salva das encrencas, que eu entro, ele pode morrer. O que nós precisamos conhecer é Jesus, nosso Senhor, o Senhor absoluto, aquele que é Senhor sobre a morte, aquele que é Senhor sobre tudo, aquele que ressuscitou e reina para sempre. Ele é o nosso Senhor. Então a fé inclui arrependimento. A fé que inclui arrependimento, querido, é uma condição imutável para a salvação. É mais do que uma confiança em Deus, em Cristo somente como nosso Salvador. É totalmente inadequada ante a exigência do tipo de arrependimento feita por Cristo. Definir a fé salvífica sem incluir o rompimento total com o pecado é distorcer fatalmente o conceito bíblico de redenção. A fé inclui arrependimento. É uma condição imutável para a salvação. Olha só o que o texto de Marcos diz: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Já se cumpriu. É chegado o reino de Deus. E o que ele diz? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que eu estou falando, declarando aqui, esse tempo todo para vocês, é o Evangelho. Coloque fé no Evangelho. Creia no Evangelho. Outro texto em Lucas, versículo 13, versículo 3 e 5. Está ali, anotadinho ali. Não, ele diz, não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que vai acontecer com a pessoa que não se arrepender? Vai perecer. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Matou 18, mas os outros habitantes de Jerusalém não ficaram sem punição. Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. É urgente o chamamento de Cristo ao pecador ao arrependimento. Ele está nos chamando para o arrependimento. Se não houver arrependimento, não vai haver avivamento. Se não houver arrependimento, você não vai experimentar coisas novas. Agora, se você se arrepender como está sendo ordenado pela palavra de Deus, porque já chegou o reino de Deus, e aí sim você entra na presença de Deus,
e entra e goza e usufrui de tudo que Ele tem disponível para você, a partir da salvação. A salvação é o maior presente que eu e você podemos experimentar. Outro texto ainda, Pedro então lhes respondeu. E o que Pedro respondeu depois da mensagem? E eles perguntando, o que a gente faz então, Pedro? Talvez seria a pergunta de alguns de nós aqui. O que eu devo fazer, Diomedes? Qual é a resposta de Pedro àqueles que foram confrontados com as suas práticas? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. Olha só, vai ter os seus pecados remidos e ainda recebereis o dom do Espírito Santo. Esse Deus não sei que palavra que a gente usa, uma palavra boa aí, uma palavra maravilhosa. Esse Deus é tremendo, esse Deus é o máximo que você pode imaginar. Esse Deus é precioso, esse Deus é excelso, esse Deus é galardoador daqueles que o buscam. Esse Deus eu amo esse Deus, porque além de remir os meus pecados, de perdoar os meus pecados, Ele dá o dom. O que é dom? Presente. Ele dá o presente, o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. O Espírito Santo passa a habitar em nós, a governar as nossas vidas. E eu já quero encerrar dizendo um outro texto. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O que é apagar, meu irmão? Não existe mais. Aqueles que se arrependem e confessam seus pecados, têm os seus pecados apagados, de sorte que venha o tempo de refrigério. E quando então que você começa a usufruir do tempo de refrigério? Das coisas novas? Quando você se arrepende, confessa, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados seus pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério, da presença do Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. Atos 11, 21. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. É a bondade dele. Se Deus não fosse bom, Ele nos largaria a nossa própria sorte. Mas Ele é tão bom, Ele é tão bom, tão misericordioso, que a gente recebe o que a gente não merece. Por conta dos nossos pecados, nós merecíamos a condenação. Nós recebemos o que não merecemos, que é a graça de Deus. Sendo pecadores, merecemos a condenação. A graça de Deus está em Ele não nos dá aquilo que nós não merecemos, aquilo que nós merecemos. Isso é bondade de Deus, isso é misericórdia de Deus, isso é graça de Deus. O texto de Romanos 2 diz assim, versículo 4: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus, a misericórdia dele, a paciência de Deus, o favor de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Em sua grande bondade, Deus retém juízo, Deus segura o juízo. Então nós deveríamos receber a justiça de Deus sobre nós, a condenação de Deus sobre nós, sobre os pecadores, a morte. Então Ele retém o seu juízo, Ele segura o seu juízo, dando tempo às pessoas para que abandonem o pecado. Se Deus não tivesse retido o juízo dele e manifestado a graça, eu e você estaríamos para sempre condenados. É fácil, queridos, abusarmos da paciência de Deus e buscarmos aprovação para os caminhos errados em que vivemos. Muito fácil. A autocrítica é algo difícil. É ainda mais penoso apresentarmos-nos abertamente a Deus e permitir que Ele nos diga em que área de nossa vida nós precisamos mudar.
Não é algo fácil de se fazer. Porém, como cristãos, nós devemos pedir ao Senhor que nos mostre os nossos pecados. Devemos pedir a Ele que revele os nossos pecados. O que eu preciso ainda me arrepender, Senhor? Para que Ele nos possa perdoar, para que Ele possa nos curar. Infelizmente, temos a tendência de admirar a paciência que o Senhor tem com outras pessoas, em vez de nos humilharmos e reconhecermos como Ele tem sido paciente conosco. Algumas vezes no meu secreto, no meu tempo com Deus, eu fico pensando como que Deus pode me perdoar. Como que ainda Deus me aceita, apesar de mim? Como pode Deus usar uma pessoa como eu? Estou falando assim, estou abrindo assim uma conversa que eu e ele temos, sabe, às vezes. Como pode, Senhor, o Senhor me amar tanto assim? E diante do amor dele, eu fico constrangido. Diante do amor dele, eu fico consternado. E a vontade é de me jogar no chão e só chorar por conta de quem eu sou, de quem eu fui, mas aí Ele vem com a graça dEle, com o favor dEle e com o perdão dEle sobre a minha vida. Nós somos uma máquina de pecar. Não fazemos outra coisa a não ser pecar. Não fazemos outra coisa a não ser pecar. Primeiro, não reconhecendo quem Ele é. Isso por si só já seria algo que nós precisaríamos nos jogar aqui diante desse altar e nos arrepender. De joelhos, com boca no pó, por não reconhecer a grandeza dEle, ou não manifestar a grandeza de quem Ele é. E só por isso, nós já deveríamos chorar, nos humilhar, gritarmos: Deus, me perdoa por não reconhecer a Tua grandeza, por achar que ainda me falta alguma coisa, por achar que eu ainda preciso de alguma coisa, por achar que algumas coisas que eu queria ter eu não tenho e eu mereço, mas o Senhor não me dá. Só por isso, já deveríamos nos jogar diante do altar, com boca no pó, clamarmos, gritarmos a noite toda e inundarmos esse lugar de lágrimas, por não reconhecer quem Ele é. Só por isso. Infelizmente temos essa tendência, meu irmão, de admirarmos a presença, a paciência do Senhor, mas não temos a humildade de reconhecer como Ele tem sido paciente conosco. Jesus, Ele está nos chamando nessa noite para o arrependimento. E Jesus, respondendo, disse, palavras da boca do Senhor Jesus. Ele disse, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos. Quem aqui é pecador? Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. É para esses que eu vim. É para esses que eu vim. Os fariseus encobriram seus pecados e com a respeitabilidade social, não sei se usa essa palavra, sabe? Para dar aparência, com uma respeitabilidade social, passavam-se por bons, praticando boas obras, boas ações em públicos, apontando os pecados dos outros. E Jesus dedicou seu tempo não a esses líderes religiosos, orgulhosos e hipócritas, mas às pessoas que reconheciam seus pecados e sabiam que não eram suficientemente boas para Deus. Você percebe na Bíblia que Jesus não gastou tempo com essas pessoas que não reconheciam seus pecados.
não gastou tempo com os fariseus, não gastou tempo com os religiosos que achavam que os outros, os publicanos é que precisavam de arrependimento. Eu não, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu dou o meu dízimo, eu faço coisas boas, eu faço obras, eu ajudo as pessoas. Não. Jesus não gastou tempo com essas pessoas. Jesus gastou tempo com aqueles que reconheciam, batiam no seu peito: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É com esses que Jesus gastou tempo. Para irmos a Deus, devemos nos arrepender. Mas para renunciarmos os nossos pecados, devemos primeiramente reconhecê-los. Arrependimento, conversão e salvação. Arrependimento, conversão e salvação. Olha o que o texto de Atos 26, 20 diz: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas. Que obras que Deus espera de nós? Quais são as obras que Deus espera de nós? Obras dignas de arrependimentos. Essa obra que Deus espera de você. É essa obra. Deus não espera que você comece uma casa de recuperação. Deus não espera que você comece uma obra, uma outra igreja do outro lado da cidade. Deus não é essa obra que Ele espera. Anunciei primeiro a Damasco, depois em Jerusalém, por toda a terra da Judéia e também em gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando as obras dignas de arrependimento. Paulo não pregava conforme fazem alguns, meu irmão. Está gravando, né? Como diz Kislaski, Paulo não pregava como alguns pregam, afirmando que a salvação consiste em apenas confiar em Deus e na sua morte expiatória. Paulo não pregava isso. Somente. Os apóstolos declaravam que ninguém será salvo em Cristo, a não ser que se arrependa e se converta a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. É isso que Ele quer. É isso, falei, pronto. Ele não ficava com essas pregaçãozinhas light, com essas pregaçãozinhas para agradar o público, para as pessoas saírem: nossa, como o culto foi legal, como foi bom, como foi gostoso, saí de lá tão bem. Não. O culto é para você sair daqui mal, para te arrebentar no meio, para você sair daqui ajoelhar: Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu vou mudar, Senhor, eu prometo que a partir de hoje vou ser um novo homem, uma nova mulher, eu vou cumprir os seus mandamentos, vou seguir o seu evangelho, eu vou seguir as suas práticas, a partir de hoje eu vou me tornar um novo homem, uma nova mulher. Deus me perdoa. Não era para a pessoa sair: nossa, como foi tão bom o culto hoje, me saí tão bem, tão leve. Não. Ele quer que você saia daqui mal no sentido assim de: Deus, eu entendi o recado, e a partir de hoje eu vou me tornar uma nova criatura. Amém, queridos? Amém. Vocês disseram amém, né? O verdadeiro arrependimento se caracteriza pelo completo abandono do pecado. Não é ficar lidando com o pecado, não é ficar brincando com o pecado. O verdadeiro arrependimento se caracteriza pelo abandono do pecado. Não é dando uma pecadinha de vez em quando. Vão e não peques mais. Qual é o recado de Jesus quando as pessoas chegavam para Ele arrependidas dos seus pecados? Ele perdoava os seus pecados, mas Ele dizia o seguinte: tome vergonha. Não peques mais. Pare com essa atitude. Pare de cometer esses mesmos erros. Não peques mais. Os pecados como que são sepultados, meu irmão. O resultado disso, a vida diária do crente, é a certeza do perdão e a dedicação às obras, que distingue
um indivíduo de verdade, né, que ele é regenerado de verdade. Ele sai daqui com a prática mudada. Ele sai daqui com a vontade de transformar verdadeiramente as suas práticas, não voltar mais ao pecado. Esse arrependimento verdadeiro, contudo, meu irmão, é algo impossível sem a ação do Espírito Santo. É impossível se o Espírito Santo não ministrar, se não trabalhar no seu coração. Jesus ordenou que pregasse o arrependimento de pecados. Ele ordenou isso. Qual é a mensagem que eu tenho que pregar, pastor? Mensagem de arrependimento dos pecados. Qual é a mensagem que nós vamos pregar esse ano aqui? Para que haja arrependimento dos pecados. Se não houver arrependimento dos pecados, não vai experimentar a vida abundante, a nova vida, as coisas novas de Deus. Vai se privar disso tudo. Os discípulos, olha somente o que ele falou. Lucas capítulo 24, versículo 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, se você agora entendeu que você, a partir de hoje, você vai obedecer o que Jesus ensinou, o que você vai fazer amanhã, para a primeira pessoa que você encontrar, não precisa ser a primeira, né? Mas pelo menos para alguém, pregue o arrependimento. Pregue o arrependimento. As pessoas precisam se converter a Deus. As pessoas precisam se converter a Deus. E é isso que ele está falando para você hoje. Ele está dizendo, pregue o arrependimento. Os discípulos somente deviam pregar o perdão dos pecados justamente com o arrependimento do pecado. O pregador, querido, que não anuncia, ou o pregador que anuncia a salvação como uma simples crença, ou uma religião fácil, ou uma formal aceitação da salvação gratuita, sem nenhum compromisso voluntário do pecado, de obedecer a Cristo, de obedecer a palavra, ele está pregando um falso evangelho. Se o pregador não pregar sobre arrependimento, e se ele pregar somente, venha para Cristo, venha para Deus, Ele quer salvar você, mas venha para Deus e toda a sua vida vai ser renovada, vai ser transformada, vai ser bem legal. Ele não te salva para que você viva uma vida boa somente. Ele te salva, Ele te cura, Ele te perdoa, para que você possa obedecê-lo, levar essa mesma mensagem para outras pessoas. Eu não sei se eu estou me conseguindo ser entendido desse sentido, desse jeito. Mas o que Deus espera de você amanhã? Que você pregue o arrependimento. Essa é a boa obra que Ele espera que você cumpra. Esse é o evangelho verdadeiro. O verdadeiro arrependimento inclui abandono do pecado, um elemento fundamental, um elemento imutável do verdadeiro evangelho que nós pregamos hoje. Sem arrependimento não há salvação. Precisa haver arrependimento e abandono do pecado. Você pode se colocar em pé, por favor? O que eu procurei fazer nessa noite, exaustivamente, com vários textos, é te convencer que você precisa, a minha parte é falar a palavra, falar o evangelho. O Espírito Santo faz a parte dele, que é te convencer que você precisa do efeito desse evangelho no seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo, mais uma vez, como fizemos a semana passada, hoje, a minha intenção é te preparar para o que Deus quer fazer na tua vida. É muito grande, meu irmão, é muito grande o que Deus quer fazer na sua vida, muito grande, é muito poderoso o que Deus quer fazer também através da sua vida. Então,
como um ato assim, até simbólico, mas, né, Liceia, descruza o braço, descruza o braço, ergue as suas mãos para os céus e diga: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida. Eu me arrependo, Senhor, até mesmo de não reconhecê-lo como o Senhor deve ser reconhecido, e a partir dessa noite, eu me proponho a fazer a tua vontade, a pregar o Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.